Olá, amados e amadas! Que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento e tempo de reflexão. Nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na presença e a partir deste Deus, queremos refletir na Sua Palavra. O tema da nossa reflexão de hoje é Em Meio à Tempestade. Creio que cada qual de nós já experimentou momentos de medo, tensão e aflição em meio a um tempo tempestuoso. Eu também já passei por situações assim. Na paróquia anterior, numa noite de sábado, quando nossa filha e eu voltávamos de um culto de uma das comunidades, nós fomos surpreendidos por uma forte e intensa tempestade, onde raios e trovões, uma chuva torrencial, nós não conseguíamos enxergar nem mesmo 5 metros à nossa frente. E aqueles quase 100 quilômetros tornaram-se um caminho infindável, ainda mais com uma rodovia em péssimo estado de conservação. Lembro-me bem que ao chegar no portal da nossa cidade, eu exclamei aos gemidos, graças a Deus! Logo eu percebi que os meus ombros, os meus braços estavam tensos, que os músculos e nervos estavam embolados, o que levou de fato vários dias para uma plena recuperação. Amados e amadas, esta é uma entre tantas situações que eu e você temos vivenciado, experimentado na nossa caminhada de vida e de fé. Sim, caminhada de vida e de fé, pois essas dimensões estão interligadas. E tudo que vivenciamos no nosso dia a dia passa também por nossa percepção e compreensão de fé. Quando olhamos para a perspectiva bíblica, vamos perceber inúmeros relatos onde o povo de Deus enfrentou dificuldades, momentos tempestuosos. Mas, quando olhamos para os evangelhos, eles nos apresentam um evento em especial onde literalmente os discípulos estavam em meio à tempestade. O evangelista João, de forma resumida, relata este evento no capítulo 6, os versículos 16 a 21, que eu passo a partilhar conosco. Assim diz o texto: De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Inicialmente, precisamos lembrar de que a maioria dos discípulos de Jesus tem a vasta experiência com o mar, lagos, embarcações e eram pescadores de profissão. Contudo, no nosso texto aqui nós enxergamos e vimos que mesmo a estes conhecedores deste contexto, o forte vento que começa a soprar e levantar as ondas fez com que eles ficassem com muito medo. João faz questão de apresentar um detalhe importante neste texto, onde lembra que os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando Jesus vem ao encontro deles. Isto significa que tinham sido algumas horas de intenso esforço e inúmeras remadas, pois de tardinha eles subiram no barco e já estava escuro quando se encontravam em meio à tempestade. Tento imaginar aqueles discípulos e também compreendê-los. Eu imagino como eles estavam tensos, aflitos, com medo e, bem pior do que a nossa experiência de viagem, estavam cercados pela água e um risco eminente de naufrágio e morte.
Com a experiência que eles tinham, eles sabiam do perigo que eles estavam enfrentando. Eu imagino que eles já estavam encharcados, quem sabe até roucos de tanto gritar. Os olhos estavam arregalados, olhando para todos os lados. Pediam socorro, mas ninguém os podia ouvir. Ah, como talvez eles queriam que Jesus estivesse com eles no barco. Mas ele não estava, e a perspectiva era desoladora, pois remar contra a correnteza e o vento, com toda certeza, não era nada legal e nem era a melhor experiência. Eu imagino os sentimentos e pensamento deles. Com certeza eles diziam: nós não aguentamos mais remar, nós não vamos sobreviver. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, que também relata este evento, ele descreve a situação como sendo distante de uma solução, pois o barco estava no meio do lago. Isso me leva a lembrar daquela nossa viagem em meio à tempestade, onde mesmo sendo tensa, depois de quase 2 horas, nós estávamos a salvos em casa, mas os discípulos, às 3 da manhã, ainda estavam no meio do lago, em meio à tempestade. Amados e amadas, você já se sentiu assim? Quem sabe você esteja neste momento no meio de um lago e tempo tempestuoso. Quem sabe sua voz nem sai mais para pedir socorro. Quem sabe seus nervos e músculos estão exaustos, enrijecidos de tanto medo, angústia e tensão. Eu quero lhe trazer uma boa notícia. Em meio a tudo isso, nós temos um Deus que é muito maior e que está acima e muito além de toda e qualquer situação tempestuosa, que inclusive nos atende, acolhe, ampara e socorre em meio à tempestade. Este relato que os evangelhos nos apresentam nos mostra que eu e você, assim como os discípulos, somos pequenos e frágeis demais na luta contra as ondas e somos controlados e dominados pelas tempestades da vida. As tempestades nos pegam de surpresa e, por vezes, parecem nunca mais chegar ao fim. Nesta situação estão os discípulos relatados no nosso texto. Mas então, eles e nós somos surpreendidos. Diz o texto que viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. Claro que num primeiro momento isto causou mais medo ainda, pois pessoas não andam sobre as águas. Mateus, inclusive, descreve de que os discípulos num primeiro momento achavam que se tratava de um fantasma. Mas por que os evangelistas descrevem esta forma inusitada de Jesus se apresentar aos discípulos? Não poderia ele simplesmente se colocar no meio deles ao invés de caminhar sobre as águas? A resposta é simples: para mostrar a eles e também a nós que antes de acalmar nossas tempestades, Ele, Jesus, vem até nós. Ele vem em meio à tempestade. Quando Jesus faz isto, Ele quer ser muito mais do que um simples gênio da lâmpada mágica, que aparece para resolver os problemas e desaparece em seguida. Ele quer fazer parte da vida das pessoas. Por isso, no texto, Ele fala aos discípulos, mas também fala a nós quando diz: não tenha medo, sou eu. Interessante olhar para a perspectiva bíblica como um todo e perceber que este é o cartão de visita e de apresentação de Deus em todos os tempos. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele intitula-se como o Eu Sou, ou em outros momentos Ele diz: Eu sou o que sou. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vimos que Jesus também usou esta nomenclatura quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira. Ao usar este título, Deus mostra que seu nome e sua pessoa têm constância e poder, ou seja, quando nos perguntamos onde está Deus,
o que Ele está fazendo, se Ele virá, se Ele é capaz, se poderá nos socorrer, nos ouvir, nos atender e salvar. Ele simplesmente responde: eu sou o que sou. Isto nos mostra que Ele não somente vem ao nosso encontro e para dentro das tempestades da nossa vida, mas Ele é Senhor sobre tudo e todos. E assim, Ele quer ser também nosso único Senhor. No relato da tempestade apresentado pelos Evangelhos, o texto termina dizendo que eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Queridos e queridas, amados e amadas, quando o grande Eu Sou é recebido com alegria na vida das pessoas, não importa o tamanho da tempestade ou do caminho esburacado que estejamos enfrentando ou percorrendo. Pois, em meio à tempestade, Deus está para tirar o nosso medo, nossa aflição, tensão e desespero. Amados e amadas, tempos tempestuosos vêm e vão, e nós não temos como fugir de tais situações. Contudo, saber que Deus é e está acima destes faz com que olhemos para o alto e esperemos com confiança a sua voz dizendo: não tenham medo. E isto nós podemos experimentar quando diariamente recebemos Jesus no barco da nossa vida. Por isso, queridos e queridas, continuemos a remar e a baldear a água para fora do barco da nossa vida, mas não façamos isso sozinhos, pois Jesus nos diz: sou contigo em meio à tempestade. Que Deus nos abençoe diariamente com a sua palavra e que Ele alimente em nosso coração a fé e esta certeza de que Ele está em meio e acima de toda e qualquer tempestade que eu e você possamos enfrentar. Que Deus nos guarde hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.